Foi criado uma de Mauro César ironiza a eliminação do Corinthians no estadual e aponta culpado. Mauro César analisou o desempenho do Corinthians e o que resultou na eliminação do estadual. O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista no último domingo, o 12, após sofrer derrota nos pênaltis para o Ituano. No tempo normal o confronto terminou empatado em 1-1. Durante o programa Posse de Bola, o jornalista Mauro César Pereira destacou que o assunto Vitor Pereira acabou servindo de distração dentro do timão, que acabou não priorizando o que era mais importante. Foi criada uma cortina de fumaça e o corintiano, em geral, embarcou nessa de direcionar tudo para o ex-técnico que foi para o Flamengo, destacou Mauro César Pereira apontando, inclusive, que os jogadores compraram essa situação dando declarações que o ambiente melhorou após a saída do português. Aí os jogadores começam a dar entrevista falando do cara que foi embora. Acabou. Mauro ressaltou que a diretoria utilizou de cortina de fumaça, para tirar a atenção do trabalho de Fernando Lázaro que, apesar de bom, está em construção. Não se discutiu muito os defeitos da equipe e as transformações que o Lázaro tenta fazer, que é um time mais agressivo e mais exposto. Esse Corinthians não é aquele Corinthians do 1-0, ele se lança mais ao ataque. É mais legal de ver, mas ainda não tem esse equilíbrio. Normal, é pré-temporada. Mas isso foi pouco comentado porque só se falava do português que foi embora, destacou. Talvez o torcedor não viu isso. Guedes vazam bastidores e vestiário do Corinthians chama a atenção após queda no Paulistão. Camisa 10 assumiu a responsabilidade de falar com a imprensa após decepção no estadual, em que o Timão caiu diante do Ituano na Neoquímica Arena. O torcedor do Corinthians não teve motivos para acordar sorrindo nesta segunda-feira, 13. No fim de semana, o time comandado por Fernando Lázaro foi eliminado ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista diante do Ituano, na Neoquímica Arena. Após empate por 1-1, o clube do interior foi melhor na decisão dos pênaltis e se manteve vivo na luta pelo título. Após o jogo, ainda na zona mista, o presidente Duílio Monteiro Alves bancou a permanência de Lázaro no comando. Pelo menos, por enquanto. Quem também se manifestou aos repórteres foi Roger Guedes, artilheiro do estadual com 8 gols ao lado de Galopo, do São Paulo. O camisa 10 do Timão admitiu que o descontentamento no vestiário era gritante entre os atletas. A gente está muito triste, ninguém esperava essa eliminação. Falava em outras entrevistas que nosso time estava criando uma identidade. O objetivo era chegar à final em busca do título, mas agora é que bateu. Só bate em quem está na disputa, desabafou o atacante, que foi em defesa de Fagner, um dos jogadores que desperdiçou uma penalidade. Faz parte, ele, Fagner, é um cara experiente, infelizmente já errou uns pênaltis aqui. Mas ele foi homem pra cá, no sentido de que a gente queria blindar o Pedrinho, que é jovem, a gente queria deixá-lo por último, talvez o torcedor não viu isso. Imagina se o Pedrinho erra, talvez a pressão não fosse a mesma que está em cima do Fagner. É um moleque, e se ele se abater, revelou Guedes.